Olá pessoal, olá povo do Axé, eu sou Marcos Paulo, dirigente espiritual da Casa de Pai Benedito e esse é mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Para aqueles irmãos que acompanham os nossos vídeos e ainda não se inscreveram, por gentileza se inscrevam. Nosso canal é um canal obviamente que fala sobre a nossa maravilhosa religião, a nossa maravilhosa Umbanda, segundo as nossas tradições, as nossas raízes, as nossas práticas dentro da Casa de Pai Benedito. Hoje o tema que será abordado, pessoal, é um tema bastante complexo, né? Porque trata-se de uma relação bem particular e peculiar de cada casa. Não é uma prática em comum dos terreiros, que é a forma de atendimento à assistência. Quando eu falo atendimento, pessoal, nós temos algumas modalidades de atendimento. O passe é uma modalidade de atendimento, mas uma modalidade de um atendimento energético. É uma interação entre a entidade e o consulente e o assistido de uma forma energética. Não há a verbalização, né? Não há uma interação verbal entre o médium, entidade e o consulente. E existem atendimentos que essa interação ocorre, que em alguns terreiros nós chamamos de consulta, em outros terreiros chamamos de aconselhamento, de conselhos, em outros de atendimento mesmo, enfim. A consulta para nós é sempre que o consulente precisa ou sente a necessidade de pedir algo à entidade, de pedir algum aconselhamento, algum norte ou algum problema que ela esteja passando em suas mais variadas formas, e o consulente interage com essa entidade verbalmente. Isso nós chamamos de consulta, de atendimento. E este tipo de atendimento, na Casa de Pai Benedito, nós entendemos que é de suma importância que exista uma continuidade, que exista um acompanhamento. Existem muitas casas, por exemplo, uma determinada casa tem um ritual todo sábado. Cada sábado que a pessoa vai, ela passa com um médium diferente, como uma entidade diferente. Isto é errado? Como eu digo sempre, não existe o certo e o errado. Existe a forma que a casa trabalha. Na nossa casa, nós não entendemos como sendo o mais correto. Nós entendemos que é importante, sim, uma continuidade deste atendimento pela entidade que iniciou essa questão ou este problema do consulente. E aí eu vou fazer um paralelo para que possamos entender melhor. A pessoa está com um problema odontológico e ela foi no dentista numa segunda-feira. O dentista falou para ela: olha, nós vamos ter que fazer um tratamento de canal e vamos ter que fazer uma obturação aí no seu dente. Legal. Ela vai retornar com esse dentista ou com outro dentista? Com esse, que abriu o tratamento, não é? Um outro exemplo. A pessoa precisa... Vamos pegar um outro ramo de atividade. A pessoa quer abrir uma ação judicial contra X pessoa ou X empresa, enfim, precisa mover uma ação judicial contra alguém. Ela vai para um advogado e pede esse assessoramento, não é? Depois de uma semana, ela vai acompanhar o caso com um outro advogado? Não, ela vai acompanhar com quem? Com quem abriu a causa para ela, a não ser que ela queira mudar de advogado. Mas pelos trâmites normais, ela vai continuar sendo assistida por aquele advogado que ela contratou. Ela vai ser assistida por aquele dentista que ela escolheu fazer o tratamento dela. O mesmo a gente entende, obviamente que são analogias paralelas, mas o mesmo a gente entende que acontece num tratamento espiritual. Se você foi num terreiro pedir para uma entidade uma ajuda profissional, essa entidade abriu um trabalho para você, né? Ela abriu energeticamente um portal de ajuda para você. Para nós não tem o porquê uma outra entidade na semana que vem colocar a mão no mesmo problema. Até porque, pessoal, cada entidade
é um espírito individual, é um espírito único, com características próprias, com peculiaridades próprias e com maneiras de trabalhar próprias, né? Então, por exemplo, sem contar que a entidade, ela também traz consigo a vibração de um orixá. Então, vou dar um exemplo. Eu cheguei num sábado, fui pedir ajuda profissional para um caboclo de Ogum. Ele vai agir de uma maneira. Se eu, no sábado que vem, cair com um baiano de Iemanjá, ele vai trabalhar de uma forma totalmente distinta do que esse caboclo de Ogum trabalhou. Por quê? Primeiro, porque são entidades, espíritos diferentes. Cada um trabalha de uma forma, com particularidades, com energias próprias. Segundo, por serem espíritos diferentes, cada um pode ter um entendimento e um trabalho diferenciado. Então, não necessariamente o que o caboclo A te falou, olha, vou fazer um tratamento assim. Não necessariamente aquele outro baiano vai trabalhar da mesma forma que esse caboclo, né? A mesma coisa quando a gente vai no médico. A gente vai no médico e fala, doutor, tô com dor aqui. Ele te dá uma aspirina. Aí, passou a semana, você vai no outro médico. Ele vai te tratar com Dorflex. Ah, mas ele está tratando a mesma causa. Então, mas com substâncias diferentes começa a misturar, começa a fazer um balaio, né, de substâncias que, a meu ver, mais atrapalha do que ajuda. A mesma coisa fazendo paralelo com a consulta. Você abre a consulta com uma entidade espiritual, na outra semana você passa com outra entidade, na outra com outra, na outra com outra, na outra, e às vezes para tratar do mesmo problema. Quando você vai ver, você tem 5, 6 energias misturadas para tratar de uma mesma situação. Lembrando que cada entidade vai trabalhar de uma forma distinta, cada entidade vai trabalhar de uma forma diferenciada. Eu posso pedir uma ajuda para uma entidade, por exemplo, para uma questão profissional, a entidade fala, olha, você vai tomar um banho com espada de Ogum. Legal. Aí você vai numa outra entidade na outra semana, ela fala, olha, você vai tomar essa garrafa de água aqui, toma essa água que eu vou te ajudar. Aí você vai numa outra entidade depois, olha, você tem que fazer uma entrega para mim na beira de estrada, porque Ogum é o orixá do caminho, ele vai te ajudar. Vocês percebem? Ah, mas todas elas estão trabalhando para o bem e para ajudar. Sim, mas olha só a mistura energética que aconteceu. Olha a mistura de elementos que ocorreu dentro da mesma consulta, para o mesmo propósito. Um foi uma erva, o outro uma água, o outro uma entrega num determinado lugar com tais elementos ou itens. Então, o que acontece? Acaba existindo uma mistura energética. Lembrando também que cada entidade, por ser única, tem a sua forma também de pensar, de agir e de trabalhar. Isso é muito importante. Não é porque todas as entidades têm o mesmo propósito de fazer a caridade que todas elas vão falar a mesma coisa ou trabalhar na mesma direção. Isso eu falo, pessoal, por experiência própria. São mais de 30 anos vivendo dentro de um terreiro de Umbanda. Já vivenciei inúmeras vezes casos do médium ir passar com a entidade A num dia, a entidade falar uma coisa. Passou uma semana, caiu com outra entidade, a entidade B falou uma coisa totalmente distinta, totalmente diferente. E aí, para um consulente que às vezes não conhece a religião, não conhece a prática, não conhece os meandros, ele vai se questionar, sigo qual das duas? Qual está certa? Então, é um fator complicado, é um fator que a gente tem que ter muita atenção. Então, nós entendemos que se você iniciou o tratamento com uma entidade, e a entidade disse, eu vejo a necessidade que você retorne, você tem que retornar com a mesma entidade, porque ela já abriu um portal energético para você, com características daquela entidade, com vibrações próprias, com elementos próprios, que vai te ajudar, assim como todas as outras. Mas, se a entidade percebeu esta necessidade, e nós entendemos que a entidade sim tem que ter essa percepção, é importante que quando ela assume um trabalho,
tenha um começo, meio e fim, né? Isso é muito importante. Senão, efetivamente, a gente corre esse risco de você passar em um mês, suponhamos que sejam 4 giras no mês, com 4 entidades diferentes, que vão trabalhar com energias totalmente distintas. A forma, por exemplo, de um caboclo de Ogum agir, atuar, não é a mesma, por exemplo, que um preto velho de Nanã. Não é. Como se um baiano de Yansan não vai atuar da mesma maneira que um boiadeiro de Oxóssi. E assim sucessivamente. Cada entidade é única, com peculiaridades e particularidades. Então, isso é muito importante. Na nossa visão, na Casa de Pai Benedito, sim, é obrigatório, se a entidade julga como necessário este acompanhamento, na nossa visão, sim, é obrigatório que este retorno seja com o mesmo médium, com a mesma entidade. Até que exista uma alta deste atendimento, assim como existe a alta médica. Quando o médico achou que você está bom, ele fala, legal, o trabalho está encerrado. O mesmo nós entendemos que é a entidade. A entidade começa um trabalho, ela tem um começo, um meio e um fim. Quando ela julga que aquele trabalho está encerrado, ela diz, este trabalho está encerrado, podemos abrir outro, mas este se encerra. Aí sim o consulente não tem mais a obrigatoriedade de voltar com aquele médium, ou com aquela médium entidade, né? Então isso a gente entende como sendo muito importante, pessoal, porque na nossa visão, senão fica uma mistura de energia, uma mistura de elementos, às vezes uma mistura de falas, como eu disse, cada entidade é única e vai ver de uma forma, vai analisar de uma maneira diferenciada, e aí pode ter informações diferentes, sim, pode ter uma mistura de elementos e de energias, sim. Então, na nossa casa, na nossa ótica, na nossa visão, é muito importante que quando um trabalho é aberto por uma entidade, que este consulente seja acompanhado com começo, meio e fim desse tratamento. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Como eu disse, esta é a nossa visão, segundo a minha ótica, segundo a minha tradição, a minha raiz, a forma que eu enxergo a Umbanda. Existem casas que fazem de forma diferenciada, mas sempre eu acho que é muito importante, quando a gente vai falar o porquê fazemos de uma forma, acho que é muito importante que tenhamos um fundamento para isso e uma explicação, né? É muito complicado às vezes quando a gente fala, eu não acho que ali tá certo, faz assim. Mas faz assim por quê? Com base em quê? Né? Com qual fundamentação? Então, sempre que a gente passa algum tipo de aprendizado, é muito importante a gente falar o que e o porquê. O que fazemos e por que fazemos dessa forma? Senão também fica uma informação muito vaga e solta. Ok, pessoal? Esse foi mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda e em breve voltaremos com mais um vídeo em nosso canal. Muito axé a todos e até lá, pessoal!